Se havia alguém no Brasil que duvidasse que um torneiro mecânico saído de uma fábrica chegasse à presidência da República, 2002 provou exatamente o contrário. Eu sou sociólogo, formado pela USP, onde fui professor de sociologia durante 38 anos, onde fiz toda a minha carreira. Me dediquei na pesquisa a vários temas relacionados com o Brasil e os momentos complicados da história social brasileira, que vão de 1960 a 1990 aproximadamente. Um dos livros que resulta dessa história intelectual que me pôs diante de certos temas nesse período é justamente o livro que acaba de sair, Do PT das Lutas Sociais ao PT do Poder. A ideia surgiu logo no ano de 2002, que foi o ano da eleição em que Lula acabaria eleito presidente da República, não por maioria de votos, a maioria dos votos não foi a favor de Lula, se a gente somar a eles os votos em branco, os votos nulos, etc. Mas foi um momento importante da história política brasileira, um momento de inflexão. Naquele momento, a partir de como as negociações para a eventual eleição do PT começaram a se processar e se tornar visíveis, eu achei que seria interessante fazer um monitoramento da metamorfose possível do partido em função da sua origem nos movimentos populares, no movimento sindical e, ao mesmo tempo, os compromissos que estavam assumindo contra justamente essa origem histórica, né, pela primeira vez na história do Brasil, um partido que nascia dos movimentos populares. Foi o primeiro caso, o único caso até hoje, de um partido nascido das bases sociais, né, mas que ao mesmo tempo teve que assumir compromissos e voluntariamente assumiu compromissos com os setores que estavam no polo oposto da nossa história política, né? As elites financeiras, as elites agrárias, né? Então, esses compromissos todos indicavam uma situação que os sociólogos podem encarar como uma situação experimental. A sociologia não faz experiências, ciências humanas não fazem experiências, nós não temos laboratórios para fazer experiências, mas podemos observar processos e situações que têm características experimentais. Justamente a ascensão política do PT ao poder indicava uma situação claramente experimental. O partido teve grande liberdade no poder para fazer todos os acordos possíveis e imagináveis, mas acordos que estavam em conflito com aquilo que era o núcleo moral e politicamente duro da formação do Partido dos Trabalhadores. Esse é um fato surpreendente, né? Que não obstante afetou a credibilidade do partido para os militantes a partir do momento em que Lula, passando por cima do partido em grande parte, indica a sua sucessora, que foi uma sucessora escolhida para não competir com ele, né? Ele tinha aspirações, e tem declarado isso, de voltar ao poder em 2018. Então se cria uma situação curiosa, que é de um partido que está no poder, mas quem governa é um outro partido, que é o PMDB. O PT não governa mais o país. Esse é o dado, digamos, grave da crise. No livro eu vou acompanhando, desde o ano da eleição, né, desde os meses anteriores à própria eleição, eu vou acompanhando esse afastamento, esse descolamento
de Lula em relação ao partido e do partido em relação aos seus grupos de base. Portanto, o livro é a história da crise, quer dizer, a história da crise de poder que tem sua manifestação peculiar nos governos petistas. A crise política no Brasil não começa com o PT, a crise é orgânica, ela é estrutural. O Estado brasileiro é um Estado, o Estado republicano brasileiro é um Estado em crise desde a fundação, desde o início. A história, o vai e vem do processo político, ditadura, democracia, fechamento e abertura, etc., tem a ver com as inviabilidades próprias de uma estrutura política problemática. Esse seria o momento para se fazer uma grande reforma política no Brasil. O problema é que não se vê quem pode conduzir a reforma. Então, o livro acaba sendo um livro sobre os impasses cotidianos de uma relação de poder complicada, difícil, inviável, né, para a qual não se vê saída. O objetivo do livro é propor uma reflexão crítica sobre este momento da história política brasileira, com elementos fundamentados no próprio cotidiano, digamos assim, na carnalidade humana das personagens. Não se trata nem de julgar, nem de condenar, nem de pichar, nem de menosprezar, depreciar, etc. A proposta é de uma reflexão crítica e estão convidados à reflexão crítica nesse livro, não só os que não gostam do PT, os que estão insatisfeitos, infelizes com o PT, mas também os petistas, porque os petistas estão claramente em busca de uma alternativa, de uma saída para a crise da qual eles se tornaram o personagem mais importante e mais significativo. A crítica é a todos, crítica sociológica, não é oposição. A oposição é outra coisa. E o livro é um convite, é uma contribuição à reflexão crítica sobre essa crise e um convite a uma leitura ponderada de alguém que não é partidário. Eu não sou membro, nunca fui membro de partido político e espero, portanto, ter dado um passo construído. É um livro construído ao longo dos últimos 13 anos. Portanto, um acompanhamento no dia a dia. Lula mesmo teve dúvidas sobre o que ia acontecer naquele documentário feito pelo João Salles, Entre Atos, que é par com o documentário do Coutinho, Peões, né, que trata dos peões do ABC. Naquele documentário, o Lula disse que queria ter meia hora de solidão para conversar consigo mesmo sobre o que seria ele depois do poder. Ou seja, ele estava inseguro e com razão a respeito do que o poder faria com ele e que Lula sairia desse processo no final das contas, que é o que nós estamos vendo agora.